O Jorge Jesus é o primeiro nome da lista dos dirigentes rubro-negros. É o nome com quem os dirigentes rubro-negros vão fazer a primeira abordagem. Informação. Por que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus? O Flamengo precisa do não do Jorge Jesus. Precisa do não para falar, olha, fomos atrás e aí ele não quis. Não, então, ainda bem. E se puder mandar... É o Valdemar. Não. Olha, manda o zap e, por favor, se você puder no cartório falar que é não. Isso é sensacional. Mas é verdade. E até vai vazar Veja bem, pra... gente, Na verdade, ele ninguém quer vai falar isso. E o X9 vai ele quer o vazar. não, Mas né, isso é mano? Ele não quer o sim, ele quer o Isso é não. interessante. E vai até vazar pra imprensa. Isso é maravilhoso. Vai até vazar pra imprensa propositalmente pra chegar na torcida. Tentamos. Alguns nomes já começam a circular aqui nos bastidores. Entre eles, o de Jorge Sampaoli, o argentino que está desempregado desde que deixou o Sevilha da Espanha e teve boas passagens aqui no Brasil pelo Santos e também pelo Atlético Mineiro. O outro nome que tem sido falado é um bem conhecido da torcida rubro-negra, o português Jorge Jesus, que conquistou quase tudo pelo Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Mister Jorge Jesus é o plano A do Flamengo. Sampaoli, Tite, Kudê, não faça isso comigo de novo, Marco Braz. Tem que trazer o Mister. Tem que trazer o Jorge Jesus e vambora com um caminhão, com uma avalanche de notícias do Flamengo pra vocês. Tem jogo aberto, tem muita informação aqui pra vocês sobre essa questão de quem vai ser o novo técnico do Flamengo. Então já se inscreve no canal. Mais de 70% das pessoas não estão inscritas no canal, velho. Vamos mudar isso e assiste até o final, cara. Assiste o vídeo até o final que tá bem bacana, tá bem interessante, você vai gostar pra caramba. Belezinha? Se inscreve, aciona o sino, amassa o like e vambora pro vídeo. Bom, agora olhando para frente, outra informação que eu consegui apurar por aqui. O Jorge Jesus é o primeiro nome da lista dos dirigentes rubro-negros. É o nome com quem os dirigentes rubro-negros vão fazer a primeira abordagem. Se vão conseguir, se não vão, é uma outra questão. A gente lembra que o Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até o fim de maio, até o fim da temporada na Europa. Ele ainda disputa o campeonato turco com poucas chances de ser campeão. Está nas semifinais da Copa da Turquia, o equivalente à nossa Copa do Brasil aqui. O Jorge Jesus tem uma multa rescisória também para sair do Fenerbahçe, caso o Flamengo consiga se acertar com ele e ele queira se apresentar agora já no Flamengo. Certamente precisaria também negociar com o clube turco algum tipo de compensação financeira, como aconteceu quando ele saiu do Flamengo para o Benfica. Agora o segundo ponto. O Jorge Jesus, também ouvindo muita gente aqui do Flamengo, é o nome que traria paz nesse momento. É o único nome que uniria jogadores, 99% da diretoria, eu já vou explicar esse 99%, e a torcida. É o nome preferido de 10 entre 10 rubro-negros, certamente o Jorge Jesus. E por que eu digo 99%? Porque a saída do Jorge Jesus do Flamengo foi traumática. Foi traumática porque ele tinha renovado o contrato e um mês e meio depois decidiu voltar para Portugal, acertou com o Benfica. E isso ainda hoje mexe um pouquinho com o orgulho do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Lembrando que o próprio presidente Rodolfo Landim autorizou rescindir contratos de outros técnicos. Mas quando é da parte do técnico, isso mexe um pouco com o sentimento do presidente do Flamengo. Então, eu não sei se ele precisaria ser convencido, eu não sei se ele precisaria deixar esse orgulho, essa mágoa de lado, mas o fato é que o Jorge Jesus é o primeiro nome a ser procurado, vai ser o primeiro nome a ser procurado, porque todo mundo entende que o Jorge Jesus seria o profissional que acalmaria, pelo menos, o ambiente. Outros grandes treinadores podem ser contratados, mas de cara mesmo, é o Jorge Jesus que traria um pouco de paz para um ambiente que está bastante carregado por aqui, viu, Barreto? O que está acontecendo agora? Aí, informação. Por que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus? O Flamengo precisa do não do Jorge Jesus. Precisa do não para falar, olha, fomos atrás e aí ele não quis. Não, ainda bem. E se puder mandar... É o Valdemar. Não. Olha, manda o zap e, por favor, se você puder no cartório falar que é não. Isso é sensacional. Mas é verdade. E até vai vazar Veja pra... bem, gente, Na verdade, ele ninguém quer vai falar isso. E o X9 vai vazar. Ele quer o não, Mas né, isso é mano? Ele quer o sim, ele quer o Isso é não. interessante. E vai até vazar pra imprensa. Isso é maravilhoso. Vai até vazar pra imprensa propositalmente pra chegar na torcida. Tentamos. Presta atenção. É ótimo. 2021, os caras foram lá, conversaram com o Jorge Jesus e propuseram ele, vamos reatar aqui, vamos voltar ao namoro, vamos lá voltar para o Brasil. E a resposta, isso foi oficial.
O João de Deus falou na coletiva no dia seguinte, porque o Jorge Jesus estava suspenso, o João de Deus é auxiliar dele. Trabalharam juntos aqui no Brasil. Ele falou, ontem o Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo, com autorização do Benfica. Está gravado, tem um vídeo. Foi na coletiva. E na coletiva, antes do jogo com o Porto. E ficou claro que nós vamos terminar aqui o nosso trabalho, nós não vamos sair agora. Ou seja, o Jorge Jesus respondeu isso não só para os dirigentes, mas publicamente por intermédio do seu auxiliar. E depois o Benfica emitiu uma nota que era claramente escrita a 4 mãos, né? As mãos imaginárias do Benfica e as mãos do Jorge Jesus. Ou seja, reforçando tudo que o João de Deus havia falado. Então, os caras procuraram, e mesmo assim, milhares de torcedores ficam... Por que não trouxeram o Jorge Jesus, trouxeram o Paulo Sousa? Eles tentaram, cara. Aí depois fecharam com o Paulo Sousa. Isso é fato. A gente pode criticar os dirigentes uma porrada de coisa, mas isso aí é um fato, isso aconteceu. Então eles precisam o quê? Procurar o Jorge Jesus, ouvir um não, seja um não porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não devo, né? Não importa, mas é um não, e registrar isso em cartório. Jorge Jesus disse não no dia tal, tal hora, assim, assim, assim. Por favor, não me perturbe mais, eu tenho que contratar outro técnico. Que é o que vai acontecer. Eu conversei com um colega... Você acha que o Jesus nega? Eu conversei com um colega turco agora há pouco, tenho mantido contato com um colega lá que é lá de dentro do Fenerbahçe, jornalista, e ele estava dizendo para o seguinte, que o dono do clube é o cara mais rico da Turquia, a qualquer momento pode fazer qualquer coisa. Mas, por enquanto, o que acontece? Houve o vexame contra o Besiktas, a derrota vergonhosa da semana passada, mas eles ganharam o jogo quinta-feira pela Copa da Turquia e estão na semifinal. É uma chance de título, chance real. E os adversários são times menores que o Fenerbahçe. Não tem Galatasaray nem Besiktas entre os 4 semifinalistas. Então, ele tem a chance de ser campeão. Não vai ficar, evidentemente, vai terminar o contrato. Ele tem um salário muito alto lá, bem alto, bem mais alto do que ganhava no Brasil, lá no futebol turco. E hoje eles jogam às 2h30 da tarde. O time tem um nome complicado que eu nem ouso tentar falar agora. Alguma coisa Sport. E vai terminar, o jogo é às 2h30 da tarde pelo horário aqui de Brasília. Se vencer, ele fica com o mesmo número de pontos do Galatasaray e fica 6 pontos atrás. Ainda tem um confronto direto. Faltam 10 rodadas a partir daí. Então tem muito ponto em jogo. Eles não jogaram a toalha. É difícil alcançar o Galatasaray, mas é possível. Então eles não vão chegar agora mudar, a não ser que perca hoje. Aí adeus. Aí de repente o próprio presidente do clube fala, tchau, toma sua multa aí, não quero mais saber. A multa dele deve ser pequena agora, provavelmente pequena, porque geralmente é proporcional ao contrato que já está chegando ao final. A última rodada do Campeonato Turco é no dia 28 de maio, então você teria que esperar até junho para o cara chegar aqui. 28 de maio até ele chegar aqui em junho, 2 meses. Então faz o que o campeonato, por conta, lamentavelmente, do terremoto, também foi prolongado e também isso atrapalha essa negociação. Então é uma situação muito delicada. A não ser que ele fosse liberado. E aí o colega turco disse aqui o seguinte, o Fenerbahçe não quer nada do Flamengo, ou seja, dinheiro, nada, não quer, não tem nenhum interesse. E nesse momento, hoje, nesse instante, não quer liberar o Jorge Jesus. Mas pode mudar em função dos jogos daqui a pouco, de repente, se for uma derrota. O adversário é o 9º colocado do campeonato, eu estava pesquisando, não perde a 6 jogos, não parece ser um jogo tão simples, né? Então, eventualmente, fatia alguma coisa do time. Então, pode até mudar, mas nesse momento é muito improvável. Mas é bizarro. Isso aí eu acho que nem é culpa dos cartolas aí. É culpa da Flamimimi, principalmente, que pede o Jorge Jesus e não se conforma com o fato de que ele foi embora porque ele quis e não voltou porque ele não quis. Vista a máscara agora, pilhado. É lógico aí que você tá mexendo comigo. Você está falando com o presidente da Flamimimi. Ele não voltou porque não quis. Então eles têm que convidar de novo para ver o que ele vai dizer. Mas eu vou ser sincero, vamos lá. Eu vou fazer uma declaração a Lívia Weber agora, tá? Vamos lá. Lívia Weber vai... a gente tá numa crise, ela fala pra mim, não quero, tô chateada, vou embora. Se eu amo ela de verdade... E a gente sabe que ama. Eu vou aceitar voltar depois. Então, eu acho que o Jorge Jesus é tão importante pro Flamengo. É o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus ele é tão importante pro Flamengo... Entenda, isso é uma declaração... Que vale a pena. Mas agora é sério, vale a pena abrir mão do orgulho. Não, isso vale a pena abrir mão da vaidade. Porque o que é melhor? Aceitar que o cara volte depois de ele ter dado um chute na bunda, que eu não considero muito isso, é mercado. Não, mas essa não é a questão. Não, mas tem muita gente que é por orgulho. Não, mas isso não é o problema. Eu não acho que tem que levar orgulho. Esquece. É muito pior a gente ter o Vitor Pereira, o Paulo Souza. Dá pra esperar até junho? Esse é o ponto. Como na época, o que o Jesus sinalizou é que ele poderia voltar adiante. Só que se ele... Naquele momento, ele acabou sendo demitido porque perdeu os 2 jogos pro Porto, um pela Taça de Portugal e pelo campeonato. Se ele avançasse ali, e depois o time ele avançou contra o Ajax da Champions League, ele iria até o final da temporada. Então o Flamengo não podia ficar um semestre esperando pelo Jorge Jesus. Esse foi o problema. Tinha que ser naquela hora. E como ele já estava com a batata assando no Benfica, ali havia uma brecha, se ele desse o sinal, então tá bom, eu autorizo, vocês conversam com o Benfica. Se vocês negociaram uma situação boa para mim, que eu não tenho que pagar uma multa milionária, e o clube me liberar, cada um cede um pouco, conversa os 3 partes. Eu topo. Se ele falasse isso, o Flamengo ia procurar o Bruno
É o Bruno, é o empresário. Macedo, isso. Bruno Macedo, que é o empresário dele, ia procurar ali o presidente do Benfica, o Rui, iam conversar e de repente chegavam num acordo que o Benfica poderia ser bom, não teria que pagar a multa, porque já estavam querendo se livrar dele mesmo. Mas ele não deu esse sinal. E agora a situação é muito parecida. Ou seja, ele vai pedir demissão do Fenerbahçe? Se ele quiser falar, olha, eu vou largar o Fenerbahçe agora, vou levar um pé no traseiro cedo ou tarde mesmo, tá acabando, eu vou voltar pro Brasil, que lá todo mundo me ama. E ele pega e volta. Então eles têm que procurar o Jorge Jesus para ouvir esse não. Agora, se o Jesus falar sim, eu não tenho a menor dúvida, eles contratam. É isso que eu ia perguntar. Não vai ter esse orgulho. Será que eles não não vai ter Duvido, orgulho? já passou. Antes acho que não, hoje não tem a menor dúvida. Você acha que... Porque o que acontece... Mas lá atrás eu acho que tinha um pouco de orgulho deles também. Olha só, o Marcos Braz, o Landim, estão no olho do furacão. A torcida xinga o Landim na arquibancada e xinga o Marcos Braz, já há muito tempo. O Jesus é um escudo perfeito, é um escudo, nossa, imenso. É que o São Paulo faz com o Rogério Ceni mal comparando. Exatamente, entrega a chave do CT para ele, como foi em 2019 e 2020, fala assim, ó, se vira aí, a gente não quer mais saber. Então é o cenário ideal. E assim, vão pagar o que ele pedir, vão fazer tudo o que ele quiser. Tudo o que ele quiser. E aí, se der errado, olha, vocês queriam o Jorge Jesus, não trouxemos, agora deu errado. Não temos culpa. Sim. E realmente eles não vão ter culpa, porque as pessoas estão pedindo o cara. Então acho que isso não vai ser problema. O problema é que provavelmente ele dirá não. E aí eles têm que ouvir esse não para ter condições de pensar em outro nome. E aí, pode ser o Tite, pode ser o Sampaoli, pode ser qualquer um. Aí os nomes são óbvios. São nomes óbvios que estão indo no mercado, evidentemente. Mas o Sampaoli é o típico nome que, como o Mauro está falando, o Paulo Souza chegou botando o pau na mesa. São Paulo é até dezembro. Assim. Mas no Flamengo tudo dura 6 meses. Então vai o São Paulo. Ele já queria demais ir pro Flamengo. Posso reforçar a informação? Já que é assim mesmo. É tudo interino, tanto faz. E já faço pré-contato com o Conte, que é ótimo treinador e briga com todo mundo. Igor, a pergunta que todo mundo está se fazendo nessa segunda-feira. E aí, Vitor Pereira permanece no comando técnico ou deixa o Flamengo? Boa tarde pra você. Vai cair. Boa tarde, Renata, Denilson, todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Essa realmente é a pergunta a ser feita hoje aqui, principalmente para quem torce para o Flamengo. Então a gente veio até a porta do CT Ninho do Urubu, que é onde hoje a diretoria, o treinador e os representantes dele devem se reunir para sacramentar essa saída do treinador do Flamengo. Os representantes e também a diretoria do Flamengo devem negociar principalmente o valor e a forma de pagamento da multa rescisória de cerca de 15 milhões de reais. Então tudo indica que ontem foi de fato a última partida dele no comando rubro-negro, uma passagem de pouco mais de 3 meses e que termina de uma maneira humilhante, sendo goleado por um dos principais rivais aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, por 4-1 e perdendo mais um título. Ao todo foram 5 derrotas, 5 títulos que escaparam nesse início de campeonato, início de ano. Além do estadual, teve também a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Mundial e a Taça Guanabara. Ao todo foram 18 partidas com 10 vitórias, 7 derrotas e um empate. E com essa iminente saída do Vitor Pereira, alguns nomes já começam a circular aqui nos bastidores. Entre eles, o de Jorge Sampaoli, o argentino que está desempregado desde que deixou o Sevilha da Espanha e teve boas passagens aqui no Brasil pelo Santos e também pelo Atlético Mineiro. O outro nome que tem sido falado é um bem conhecido da torcida rubro-negra, o português Jorge Jesus, que conquistou quase tudo pelo Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Mas a situação do JJ é um pouco mais difícil, porque ele está empregado, dirige o Fenerbahçe da Turquia, pessoal. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente sabe que as especulações começaram justamente na internet ontem. Esses nomes do Jorge Jesus, do Sampaoli, do Tite são os mais recorrentes. Agora, a diretoria vai ter que se pronunciar. Até hoje ninguém falou abertamente por que o Dorival não poderia continuar, qual era o problema tão grave. E, na verdade, desses títulos todos aí disputados pelo Flamengo e que não levou, eu, Denilson, especialmente coloco na conta direta e reta do Vitor Pereira a Recopa e o Campeonato Carioca. O Mundial seria muito difícil ganhar do Real Madrid, a gente esperava que chegasse na final, não chegou, mas o Palmeiras com o Abel Ferreira já teve um momento em que não chegou na final do Mundial, depois foi lá e fez um jogo muito parelho com o Chelsea na outra edição. Agora, o Campeonato Carioca saindo com 2-0 de vantagem na final e a Recopa decidindo no Maracanã com o torcedor diante do Del Valle,
Essas duas, a Supercopa, Palmeiras é um timaço, foi 4-3, foi competitivo, não ganhou. Agora esses dois eu coloco direto na conta do Vitor Ô, Pereira. Loirão, a gente já está há um bom tempo no futebol e a gente está um bom tempo fazendo um programa de esporte, falando sobre futebol. A gente vê, às vezes, a crítica da imprensa, a nossa crítica nesse caso, né? Do treinador escalar mal ou do time não jogar bem, se perder 1 ou 2 ou 3 jogos. Mas a sensação que eu tenho, Loirão, que o ambiente é insustentável. Estou falando de uma sensação que a gente não está no dia a dia. Mas acho que o cotidiano ali, o dia a dia do Vitor Pereira com diretoria, com os jogadores, parece que é insustentável. Quando vem o Gabigol falando que está tudo bem, que não tem problema, eu acho que é um papel de um dos grandes jogadores do Flamengo para amenizar a situação, mas eu acho que internamente o ambiente é muito conturbado para a sequência do Vitor Pereira. Muitas vezes as pessoas acham que tem soluções mágicas que vão resolver tudo no futebol, mudar uma filosofia com os mesmos atletas. Tem gente que descarta aquilo que teoricamente não é 100% e acho que foi uma avaliação muito precipitada. A diretoria do Flamengo ganha os títulos da Copa do Brasil e também da Libertadores e dispensa o Dorival. Isso a gente sabia que tinha um ambiente legal, que tinha um trabalho sendo bem feito ali. Agora, nunca explicaram o motivo, porque não podem chegar e dizer, não, queríamos um técnico estrangeiro, é o sonho do Flamengo, nunca mais encontramos alguém depois dos jogos. Mas ninguém fala a verdade, esse é o problema. Esse é o problema. Gente, olha só, presta atenção, não pula não que eu vou falar com vocês aqui. Vamos lá. O nome é Jorge Jesus. Mr. Jorge Jesus. O nome é esse. Não tem Sampaoli, não tem Tite. Pelo amor. Que mané Tite? Não tem Tite. O Kudê vai sair do Atlético. Jorge Jesus. Mas ele tá no Fenerbahçe. Ó, eu vou até abrir a tela aqui pra vocês. Vambora. Vem aqui, ó. Presta atenção no que eu vou botar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Fenerbahçe e Karagün. Rapaz, não sei nem falar o nome desse time aqui. 2:30 da tarde é o jogo. O Fenerbahçe tá em terceiro colocado. Tá a 9 pontos da liderança aqui, mas tem um jogo a menos em relação ao Galatasaray. Se o Fenerbahçe, por um acaso, perder pra esse time aqui, que é o 9º colocado do campeonato turco, a chance do Jorge Jesus cair, ou então o Flamengo ir lá convencer ele vir ao Flamengo, é enorme, porque nada vai prender ele lá, a torcida do Fenerbahçe já tá mega insatisfeita com ele. Então, às 2:30, que é daqui a meia hora, tô finalizando esse vídeo 2 horas, somos todos esse time aqui. E tem que ser o Jorge Jesus e acabou. Não tem Tite, não tem Kudê, não tem o Rogério Ceni, só falta voltar com o Rogério Ceni também. Não tem, velho. Inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, massa o like, tamo junto, saudações de Brunego.